Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar no intrigante mundo das conspirações, onde teorias ousadas foram exploradas e serviram de inspiração para algumas de nossas séries e filmes mais amados. No vídeo de hoje, trago-vos a lista top 10 de casos de conspiração nos filmes e séries. E para começar, vamos examinar um dos ícones do gênero, Arquivo X, conhecido nos EUA como The X-Files. Ao longo das temporadas, seguimos a jornada de Mulder e Scully, que desafia nossas percepções a cada passo, de encontros com extraterrestres a conspirações ocultas nos corredores do poder. Enquanto a série tece uma tapeçaria de teorias, a linha entre ficção e realidade se desvanece. Contudo, o que torna essa narrativa ainda mais intrigante é a descoberta de paralelos com eventos reais. Ao mergulharmos na busca incansável por vida alienígena, encontramos ecos nos avistamentos de OVNIs que desafiam explicações convencionais. Os governos secretos da trama ecoam em documentos desclassificados, lançando uma luz perturbadora sobre intrigas reais. Assim, The X-Files não apenas entretém, mas nos instiga a questionar o que é possível, desafiando a fronteira entre a imaginação e a verdade. O episódio Anasazi de The X-Files mergulha profundamente nas teorias de conspiração e alienígenas, seguindo a jornada de Mulder enquanto ele desvenda segredos governamentais. A trama incorpora elementos como o incidente Roswell, experimentos secretos e colaboração extraterrestre, oferecendo uma narrativa envolvente e cheia de reviravoltas. Então, este episódio não apenas captura a essência de The X-Files ao explorar mistérios cósmicos, mas também ressoa com teorias de conspiração do mundo real, proporcionando aos espectadores uma experiência que desafia fronteiras entre a ficção e a realidade. Esse episódio parece ter sido um verdadeiro mind-bender. O episódio Anasazi começa com Mulder investigando informações sobre os OVNIs e o incidente Roswell, mas as coisas tomam um rumo surpreendente quando ele descobre uma fita de vídeo classificada que pode conter evidências cruciais. A narrativa se intensifica quando Mulder é perseguido por agentes do governo, e a fita contém dados que sugerem uma conspiração muito maior do que ele imaginava inicialmente. A trama revela informações sobre experimentos em seres humanos, colaboração entre o governo e extraterrestres, e a existência de uma vacina que poderia proteger contra abduções alienígenas. Esse episódio encapsula muitos elementos característicos de The X-Files, combinando mistério, teorias de conspiração e revelações chocantes sobre a verdade oculta. O incidente Roswell refere-se a um evento ocorrido em julho de 1947, quando um fazendeiro chamado William McBrazel encontrou destroços de um objeto não identificado em sua propriedade perto de Roswell, Novo México, EUA. Inicialmente, a Força Aérea Americana informou que a recuperação era de um balão meteorológico, mas muitos investigadores consideram essa explicação uma falsa bandeira. Os relatórios do governo dos EUA tentaram apaziguar os especuladores e desmistificar o incidente Roswell, mas muitos ainda consideram que o incidente tem relação com extraterrestres. Os céticos argumentam que a falta de provas concretas e confiáveis sugerem que o incidente é simplesmente um mistério sem solução. Porém, outros acreditam que o governo esteve envolvido em um esforço massivo de esconder a verdade e cobrir a verdadeira origem do incidente. O que faz White Tulip ser um episódio tão interessante em Fringe é a forma como ele se aprofunda nas questões científicas e éticas da viagem no tempo. Alistair Peck é um personagem memorável, uma vez que ele se encontra numa jornada para corrigir um erro do passado, usando uma tecnologia de viagem no tempo. Tudo isso gera emoção e suspense. O episódio de White Tulip explora questões filosóficas como: há algo imoral na mudança do passado, mesmo que seja feito com as melhores intenções? Ou qual a responsabilidade de um cientista que desenvolve uma tecnologia com potencialmente graves consequências? Esse conflito filosófico eleva o episódio acima da média da ficção científica e nos deixa pensando sobre as consequências de nossas escolhas. Além disso, Fringe como um todo incorpora consistentemente elementos de conspiração governamental, questionando as ações de organizações secretas e explorando como a ciência pode ser manipulada para atender a objetivos obscuros. Essa abordagem torna Fringe uma série que vai além dos clichês do gênero, oferecendo uma narrativa rica que envolve o espectador em uma reflexão profunda sobre as implicações éticas e científicas de nossas ações. O episódio de White Tulip destrincha ideias profundas sobre o tempo e como a viagem no tempo poderia alterar o destino. Enquanto isso parece irrealista, pesquisadores como David Deutsch têm explorado a ideia de uma máquina do tempo universal que possa resolver problemas complexos em computação quântica. Embora Deutsch não tenha a intenção de corrigir erros pessoais, sua pesquisa destaca o fascínio de alguns cientistas por teorias que envolvem manipulação do tempo. No entanto, ao contrário do episódio de Fringe, esses experimentos são teóricos e não envolvem ações físicas na linha do tempo. Essas
comparações entre a ficção e a ciência real são fascinantes e revelam como ambas trabalham em conjunto para expor questões profundas e importantes sobre a natureza da realidade. Isso faz com que o interesse científico na viagem no tempo continue a ser um campo em constante expansão. O filme The Manchurian Candidate traz uma história intrigante e assustadora sobre a possibilidade de controle mental e manipulação psicológica. Embora essa ideia possa parecer absurda em uma história de ficção, na realidade existem teorias de controle mental, como a propaganda subliminar, que apresentam elementos de controle mental e programas secretos de manipulação psicológica, revolve em torno de um soldado programado para se tornar um assassino através de técnicas de controle mental avançadas. A narrativa captura o temor humano sobre a vulnerabilidade da mente diante de manipulações externas, mesmo que esse nível de controle psicológico não seja possível na vida real. O projeto MKUltra é um exemplo de abuso de poder. O filme The Manchurian Candidate tem como tema essa preocupação, mostrando como a psicologia e as técnicas de manipulação podem mudar o comportamento e ideias das pessoas. Isso é importante para levantar questões sobre os limites da ciência e a necessidade de diretrizes éticas. Essa comparação mostra como a ficção pode ser influenciada por preocupações realistas sobre práticas governamentais secretas e servir, portanto, como uma forma de chamar a atenção do público para questões éticas e de privacidade. O projeto MKUltra foi uma série de experimentos secretos e controversos da CIA na Guerra Fria, iniciados nos anos 1950, que teve como objetivo desenvolver técnicas de interrogatório e controle mental. As técnicas utilizadas foram geralmente antiéticas e controversas, com o uso de psicotrópicas como o LSD e outras técnicas de manipulação mental. Os participantes dos experimentos frequentemente não estavam plenamente cientes dos riscos e das implicações éticas envolvidas. Revelado ao público na década de 1970, o MKUltra gerou grande polêmica e indignação, destacando como agências governamentais, em nome da segurança nacional, podem realizar atividades altamente questionáveis, provocando um impacto significativo na percepção pública sobre práticas de inteligência e ética na pesquisa científica. No episódio The National Anthem da série Black Mirror, a ficção mergulha em um cenário onde um homem é perseguido pelo governo devido a informações sensíveis que ele detém. A narrativa examina as consequências perturbadoras de como o poder estatal pode ser usado para controlar e manipular indivíduos com acesso a informações cruciais. Esta história fictícia ressoa com preocupações da realidade sobre vigilância governamental e questões de privacidade, destacando como o controle de informações sensíveis pode resultar em ações coercivas por parte do Estado. Ao trazer essa trama para o contexto real, podemos observar casos de vigilância governamental, como as revelações feitas por Edward Snowden sobre a extensão dos programas de espionagem da NSA dos EUA. Esses eventos reais ilustram como agências governamentais, em nome da segurança nacional, podem monitorar cidadãos e coletar dados de maneira abrangente, levantando questões críticas sobre a privacidade e a ética da vigilância em massa. Edward Snowden, um ex-analista da NSA, tornou-se uma figura central global ao revelar em 2013 o programa de vigilância em massa do governo norte-americano. Ele buscou conscientizar o público sobre questões de privacidade e abuso de poder, vazando documentos confidenciais que expuseram práticas controversas, como o programa PRISM, envolvendo a coleta de dados de grandes empresas de tecnologia. As revelações, divulgadas através de veículos de imprensa, provocaram um intenso debate sobre a relação entre segurança nacional e liberdades civis, colocando Snowden na mira das autoridades dos EUA. Incrível como essa história trouxe à tona tão importantes questões de liberdades civis e privacidade. Depois de vazar as informações, Snowden fugiu para Hong Kong, onde se encontrou com jornalistas. Em seguida, procurou asilo em vários países, até obter asilo temporário na Rússia, onde permanece desde então. O governo dos EUA o acusou de traição e violação da lei de espionagem, o que gerou opiniões divergentes sobre seu papel, sendo considerado um herói por alguns e um traidor por outros. Seu caso trouxe à tona preocupações sobre segurança digital, a ética do whistleblowing e as complexas interações entre o direito à privacidade e a segurança nacional, continuando a ser um ponto de referência em debates contemporâneos sobre vigilância governamental. E ainda é um tópico muito debatido na área de tecnologia e direitos civis. Stranger Things é uma série que mistura elementos de ficção científica, suspense e terror, explorando experimentos secretos do governo e uma dimensão paralela chamada o mundo invertido. Na história, o governo realiza experimentos em uma instalação fictícia chamada Laboratório Hawkins, envolvendo uma garota com habilidades telecinéticas
e a abertura de um portal para uma dimensão paralela habitada por criaturas aterrorizantes. Comparando com a realidade, Stranger Things pode ser ligada a casos históricos de experimentos governamentais secretos, como o MKUltra e o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan, por exemplo, envolveu o desenvolvimento da bomba atômica e foi realizado com alto sigilo pelo governo dos EUA. Também há teorias sobre dimensões alternativas no campo da física teórica, incluindo ideias sobre universos múltiplos e a possibilidade de dimensões paralelas. Na aguardada quarta temporada de Stranger Things, os irmãos Duffer mergulham nas complexidades da Guerra Fria, oferecendo uma representação autenticamente russa repleta de detalhes históricos e culturais. Mas será que essa imersão vai além da estética dos anos 1980? Vamos explorar como a série incorpora elementos de conspiração real e se os criadores conseguiram recriar fielmente a atmosfera da Guerra Fria. A trama se aprofunda em uma prisão em Kamchatka, apresentando uma visão autêntica do sistema penal soviético. Os personagens russos falam russo com notável precisão. A expressão Tovarish Maior ecoa a hierarquia da época, enquanto o uso de discurso de ódio por Hopper contribui para a atmosfera histórica, reforçando as tensões da Guerra Fria. O resultado é uma visão verdadeiramente imersiva e crível do mundo que as pessoas viviam naquele tempo. A série introduz Yuri, um contrabandista que voa entre o Alasca e Kamchatka, usando uma igreja abandonada como ponto de troca. Esse enredo destaca a escassez de itens valiosos na União Soviética, como jeans e manteiga de amendoim, ilustrando a necessidade de conexões pessoais e truques astutos para obtê-los. A série faz um ótimo trabalho de mostrar como os trâmites e contrabando eram necessários na época da Guerra Fria, mas a quarta temporada vai além da mera recriação visual. Ao explorar conspirações governamentais, experimentos científicos e a presença de uma dimensão alternativa, Stranger Things se conecta a eventos reais da Guerra Fria, onde experimentos secretos eram parte integrante do cenário geopolítico. Em um thriller de espionagem intenso, Os 3 Dias do Condor mergulha nas sombras do mundo da inteligência, trazendo à tona um analista da CIA que desvenda uma conspiração interna. Vamos explorar como essa narrativa ficcional reflete casos reais de revelações de atividades secretas em agências de inteligência e as complexidades que envolvem o jogo do poder nas sombras. No enredo, testemunhamos a vida do analista da CIA Joe Turner, interpretado por Robert Redford, que se vê em meio a uma trama intrincada quando descobre uma conspiração interna em sua própria agência. O jogo de gato e rato, repleto de traições e reviravoltas, desenha um retrato intenso do mundo da espionagem. Contudo, como essa ficção se relaciona com a realidade? Vamos analisar casos reais de revelações de atividades secretas em agências de inteligência ao longo da história. Eventos que lançaram luz sobre operações obscuras, questionando a ética e a legalidade das ações governamentais em nome da segurança nacional. Explorando paralelos, percebemos que as revelações em Os 3 Dias do Condor ecoam eventos como o escândalo Watergate ou as revelações de Edward Snowden. Em ambos os casos, as cortinas do segredo foram levantadas, expondo atividades clandestinas e provocando debates intensos sobre os limites do poder governamental. Isso aconteceu em muitos outros casos históricos também, como no caso de Chelsea Manning, que se tornou conhecida por vazar dados sigilosos sobre operações militares nos EUA. Chelsea Manning é uma analista de inteligência militar e ativista norte-americana. Em 2010, ela forneceu 700 mil documentos secretos ao Wikileaks, incluindo relatórios de e vídeos de drones. Isso causou uma enorme polêmica, pois ela estava violando a confidencialidade de informações oficiais. Ela foi acusada e condenada a 35 anos de prisão, mas foi libertada em 2017. Hoje, Manning é uma ativista pelos direitos humanos e pela transparência governamental. O filme também dá ênfase ao papel que indivíduos poderosos, como figuras políticas e corporações, podem ter na disseminação de informações falsas e na manipulação pública. O universo de O Código da Vinci, tanto no livro quanto no filme, oferece uma jornada intrigante através de teorias de conspiração que desafia a Igreja Católica e questiona a suposta descendência de Jesus Cristo. O professor de simbologia Robert Langdon, interpretado pelo genial Tom Hanks, torna-se o protagonista numa trama complexa que desvenda segredos ocultos há séculos. A narrativa não apenas explora os meandros da história e dos símbolos, mas também desafia diretamente as crenças religiosas, proporcionando uma perspectiva provocativa sobre a verdade
verdade, o poder e a influência das instituições religiosas. O Código da Vinci é uma obra ficcional que desafia ideias estabelecidas e provoca debate em torno de temas existenciais e profundos relacionados à fé, conhecimento e poder. O enredo toca em questões sensíveis, como a verdade, o sagrado e o profano, e reflete os aspectos humanos comuns que permeiam nossas experiências. O Código da Vinci propõe uma conspiração que desafia o entendimento comum sobre a história cristã. O enredo sugere que Maria Madalena é a esposa de Jesus Cristo e que há uma linhagem real de seus descendentes. O Santo Graal é reinterpretado como símbolo desta linhagem, com o protagonista, Langdon, descobrindo a verdade através de códigos e símbolos. A Opus Dei e a Igreja Católica são representadas como conspiradoras para manter em segredo a verdade sobre o casamento de Jesus. O protagonista, Langdon, desvende mensagens ocultas para revelar que a personagem Sophie Neveu é parte de uma linhagem com o sangue real de Cristo. Embora a obra tenha gerado controvérsias, é importante ressaltar que é ficcional e suas teorias não são sustentadas por evidências históricas verificáveis. O documentário de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, investiga de forma crítica o governo americano e suas respostas aos ataques, fazendo reflexões a respeito do uso de poder, responsabilidade e consequências políticas e sociais. O filme gera discussões e questionamentos sobre as ações do governo e as implicações dessas ações nas vidas das pessoas. O documentário não apresenta teorias de conspiração como fato. O filme centra-se na crítica à administração do presidente Bush e examina o impacto das decisões tomadas após os ataques de... O documentário também aborda as relações financeiras da família com o negócio do petróleo e discute possíveis conflitos de interesse nas políticas externas do EUA. Ainda assim, o documentário foi visto como polêmico e dividiu opiniões. No filme, Michael Moore debruça-se sobre a opção do governo americano de invadir o Iraque após os ataques, sugerindo que isso foi uma ação política e econômica, e não apenas uma resposta à ameaça de... Ele também debruça-se sobre o clima de medo e patriotismo no país, sugerindo que essa atmosfera foi instrumentalizada para justificar a invasão. O documentário investiga a retórica e estratégias do governo e as implicações do conflito para os cidadãos dos EUA e do Iraque. O documentário Fahrenheit 9/11 provocou controvérsia e debates intensos, com muitos elogiando sua abordagem crítica e o desafio à narrativa oficial. Contudo, outros criticaram o documentário por ter um viés político e usar argumentos seletivos. O debate sobre a obra se resume a uma questão de objetividade e viés, e esse é um terreno difícil quando a política está envolvida. O legado do documentário está em como ele ajudou a criar uma conversa sobre transparência, responsabilidade governamental e o papel de cidadãos em questão de poder. O documentário incitou diálogos sobre como os governos devem ser responsáveis com a verdade e com o público, e acerca de como os cidadãos devem exigir a transparência e a integridade. JFK, A Pergunta que Não Quer Calar, dirigido por Oliver Stone, é um filme que explora uma investigação sobre o presidente John F. Kennedy em 1963. Ao contrário de Anjos e Demônios, que aborda uma conspiração fictícia envolvendo os Illuminati, JFK foca em teorias da conspiração reais relacionadas ao de Kennedy. Kevin Costner representa Jim Garrison, um promotor que lidera a investigação e questiona a versão oficial dos eventos. O filme, ao compará-lo com as teorias de conspiração sobre os Illuminati na vida real, nos mostra como a ficção pode refletir aspectos da realidade e explorar ideias complexas. JFK se baseia em fatos reais e cria um enredo ficcional que pode gerar discussões sobre a corrupção e conspirações governamentais. Ainda assim, ao mesmo tempo em que pode realçar essas questões, o filme também pode abrir espaço para especulações infundadas e afirmações controversas sobre um evento histórico. O assassinato de Kennedy, ocorrido em 1963, é um dos eventos mais polêmicos da história americana. A comissão Warren achou que Oswald agiu sozinho, mas muitas teorias da conspiração ainda circulam, apontando a participação de grupos secretos ou até mesmo de órgãos governamentais. O Zapruder Film é uma peça-chave na investigação e o de Oswald por Jack Ruby antes do julgamento e o acesso limitado aos documentos do caso em 2017 acrescentam mais mistério à história. O Museu Sixth Floor em Dallas preserva a memória do evento e ajuda os visitantes a compreender a complexidade desse momento da história norte-americana. Concluímos essa jornada fascinante explorando os enredos de conspiração em filmes como O Código da Vinci, Stranger Things, Fahrenheit 9/11 e mais. Espero que tenha sido divertido, informativo e intrigante. Não hesite em comentar
comentar abaixo sobre outros filmes e teorias de conspiração que queria ver eu explorar. Caso ainda não esteja inscrito, siga o canal para mais conteúdo e não se esqueça de curtir o vídeo se você quiser mais conteúdo parecido.